Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, no vídeo anterior, a gente falou então algumas coisas sobre a doutrina social da igreja e eu dizia que a gente poderia classificar ela em dois momentos, assim. Um momento da Rerum Novarum, de 1891 até 1991, a centésimos anos, né? E depois pegar um momento mais atual, assim, com o Papa Francisco, tal. E o que acontece? O Papa Francisco ele está em solução de continuidade com os papas anteriores. Do ponto de vista da ética social, ele continua, mas tem um ponto diferente, em continuidade, mas diferente. Então, qual é a posição geral da doutrina social da igreja? Essa posição geral eu apresento num livrinho que eu fiz sobre doutrina social da igreja, com a Ave Maria, eu já citei no vídeo anterior, que é a Igreja Católica e a Democracia Social. Essa posição mais específica do Papa Francisco, eu publiquei um artigo com a revista Perspectiva Teológica, que é a revista dos jesuítas, da Faculdade de Jesuítas, que está situado em Belo Horizonte, a FAGE, né? Então tem essa revista Perspectiva Teológica. Se vocês botar o meu nome e botar Papa Francisco, Fábio Regi, vai aparecer Perspectiva Teológica. Bem, qual é essas duas posições, né? Então, tentar resumir aqui, né? A posição da doutrina social da igreja é uma posição de reformas sociais em relação ao capitalismo. Qual é a posição dela sobre as coisas novas? Então, a Rerum Novarum, que significa sobre as coisas novas, mostra uma posição que vai sendo cada vez mais explicada pela doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja não é só a opinião dos papas, digamos assim, né? Os papas, eles meio que resumem, eles escolhem as opiniões gerais que vão surgindo na ação católica, que vão surgindo nos grupos, nos movimentos, nas pastorais, e eles, às vezes, eles escolhem aquilo e manifestam numa encíclica social papal, e manifestam também em documentos sinodais, em documentos conciliares, como do Concílio Vaticano II, sobretudo a Gaudium et Spes, Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, né? Entende? Então é bem ampla. Depois nós temos também uma doutrina social da igreja mais local, em unidade com essa universal, como por exemplo os documentos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingos, de Aparecida, reflexões locais, né? Tem todo um assunto bem interessante. Seria interessante um dia a gente ver também sobre a história da formação católica no Brasil, com o Cardeal Leme no Rio de Janeiro, junto com o Jackson de Figueiredo, com o Tristão de Ataíde ou Alceu de Amoroso Lima. Aí depois seria bem interessante também da gente ver. Vamos vendo, né? Aos poucos aí. Bem, mas voltando aqui, a doutrina social da igreja de 1891 até o Papa Francisco, o Papa Bento XVI também, até o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, e também com o Papa Francisco, ela tem uma característica, que é a característica da reforma do capitalismo. Qual é a posição que ela tem em relação ao capitalismo? Uma posição de reformas. A gente poderia até dizer assim, uma posição, digamos assim, que quer uma transformação por meio das reformas sociais. O capitalismus effrenus, a expressão em latim, precisa ser reformada. O que é capitalismus effrenus? Com 2 F, né, no latim. É o capitalismo sem freios, effrenus. Olha essa expressão, gente. Que depois em português se traduziu como capitalismo selvagem. Tem até uma música, né? Então, o capitalismo selvagem. Uma vez uma aluna minha de biologia, ela disse assim: professora, eu não gosto da expressão capitalismo selvagem, porque eu trabalho na selva e a selva não é selvagem. Eu achei muito legal, nunca me esqueci disso. Então eu não gosto muito dessa expressão selvagem, porque a gente que está falando mal da selva. A selva é uma maravilha. A selva é a selva de pedra nossa, às vezes aí, né? Então a selva em si, ela é harmoniosa. Então a gente tem que preservar a selva, né? A gente tem que cuidar com essas expressões selva, ou então mato. Quando eles dizem assim, tem um mato lá. Porque se tu chama de mato, tu desqualifica, vai lá e derruba. Não é mato, é uma comunidade viva, né? Com plantas, com seres vivos, das quais a gente está ali junto, né? Com os quais a gente está junto. Então essas expressões a gente tem que cuidar. Falar mal da selva, usar mato. Uma comunidade
de árvores, uma comunidade de seres, vegetais, animais, todos, né? Então a gente tem que cuidar com essas expressões, né? Bem, capitalismos efrenos, é o capitalismo sem freios. O capitalismo que foi traduzido assim como algo que precisa colocar um freio. O freio do capitalismo sem freios são as reformas sociais. Entende? Então a posição da doutrina social da igreja foi sempre uma posição reformadora. É uma posição que não é conservadora, ela não quer manter o status quo. Para você ter uma ideia, em 1931, a encíclica 40º ano, ela é do Papa Pio XI, essa encíclica era proibida de ler em alguns ambientes conservadores católicos, eles não deixavam ler ela, a 40º ano, entende? Então ela é criticada, né? Porque ela não tinha uma posição conservadora e nem uma posição assistencial, nada contra a assistência social, gente, não é isso, né? Mas ela vai de uma posição, ela não tem uma posição conservadora nem uma posição assistencial, ela tem uma posição reformadora. A reforma do capitalismo, num contexto democrático. Então a doutrina social da igreja, ela passeia ali entre a liberal democracia, não o neoliberalismo conservador que quer manter o capitalismo sem nenhuma reforma. O capitalismo como algo assim, com essa expressão selvagem no sentido negativo, né? E, ao mesmo tempo, ela está ali perto da democracia social, né? De uma democracia que seja liberdade com igualdade para todos. Então, ela está por ali. Então, ela tem essa posição reformadora, uma posição reforma do capitalismo. Ok? Só que o que acontece, gente? Que com o Papa Francisco, isso vai ter uma mudança ali. Em continuação com o anterior. Qual é essa mudança? A mudança é dada pelo contexto, pela questão ambiental. A questão ambiental que se torna cada vez mais dramática, e nós sabemos que o Papa Francisco entrou na questão ambiental, não somente com as suas encíclicas famosas sobre isso, mas com vários discursos. Então, a questão da posição, as pessoas dizem assim, a posição do Papa Francisco é mais radical. Não, é a mesma posição firme, com moderação e firmeza dos papas anteriores, só que tem essa mudança, né? A questão ambiental ela se tornou dramática. Então, o contexto nosso que é radical. Nós estamos numa situação constantemente de destruição do ambiente. Um amigo meu dizia assim, né, que nós somos como um trem a toda velocidade indo em direção ao abismo, o trem do progresso. Esse progresso está levando à morte, ao apocalipse ambiental. Então, radical não é a posição do Papa Francisco. Radical é o nosso contexto. Nós vivemos num contexto super radical, um contexto de morte. Se a gente não superar esse contexto de morte, a gente vai em direção ao abismo. Eu me lembro lá na minha infância, que eu passei em Piratini, Canguçu, 2 cidades do Rio Grande do Sul, né? E eu me lembro quando a minha tia disse assim, Fábio, não pode mais tomar banho na Sanga. Nós tomava banho ali, eu e as minhas primas na Sanga, porque agora botaram esgoto lá de uma indústria e aquilo lá poluiu, morreu a Sanga. Eu tinha 6 anos de idade quando mataram a Sanga. E isso, quantas situações assim, gente, de liquidar com a água, de liquidar com o planeta, é um rolo compressor, em nome do lucro, em nome do progresso, se passa por cima. Então, não é a posição do Papa Francisco que é radical. Radical é o contexto apocalíptico que nós estamos na ditadura, essa do lucro pelo lucro, né? Por que eu estou dizendo isso, então? Que o Papa Francisco, ele tem uma posição de reforma do capitalismo, mas ele diz uma coisinha a mais, eu digo ali nesse artigo, que é um artigo até, eu fiquei contente que o Scanone, que já faleceu, um teólogo que foi professor do Papa Francisco, me mandou um e-mail. Imagina um dia eu abro um e-mail ali e vejo Scanone, né? Era um e-mail em espanhol dele dizendo, eu li o seu artigo e gostei muito, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz aquele dia, né, de receber um e-mail desse tipo, né? Ele já faleceu, né? Bem, então o que o Papa Francisco ele tem? Qual é a posição dele? Ele tem uma posição, eu diria assim, essa é a minha forma de interpretar, não é anticapitalista, mas uma posição muito mais forte em relação ao capitalismo, não que os outros não tivessem, tinham também, mas essa posição ela fica mais assim em relação à questão ambiental. E o ambiente não é somente, o ambiente não é uma coisa assim dos outros animais, né? Dos outros bichos. A questão ambiental envolve os bichos humanos, né? Nós seres humanos que a gente está aí dentro. Então ele tem essa posição mais forte, porque é uma posição
digamos assim, influenciado pelo contexto que é mais forte, Apocalipse, no qual nós estamos. Portanto, gente, essa questão do Papa Francisco é assim, né? Ele tem a mesma posição reformadora em relação ao capitalismo sem freios, mas ele diz esse sistema é um sistema constitutivamente complicado. Constitutivamente complicado. Precisa ser superado. Senão a gente corre o risco de chegar realmente a um sistema apocalíptico, levado por essa ideologia do lucro, do progresso, a qualquer custo, que passa por cima da vida como um rolo compressor. E um outro aspecto que eu destaquei nesse artigo do Papa Francisco, que nos outros papas também aparecia, mas é o Papa que vai destacar assim, a importância dos movimentos populares. Movimentos populares, sim, dos movimentos que envolvem os indígenas, que envolvem os negros, que envolve as mulheres, que envolve todos aqueles grupos da sociedade que eram considerados, às vezes, meio que periféricos, excluídos. Então, o Papa vai fazer vários encontros, né, com os movimentos populares pelo mundo, com esses movimentos sociais que toca diretamente assim a população, não tanto com os representantes só de setores dos movimentos populares, mas os próprios movimentos populares. Então, ele vai ter essa perspectiva assim, de que realmente a gente consiga construir alguma coisa como povo, como sociedade, como povo, sem tanto um foco, digamos assim, nos vértices dirigentes do povo. Não, ele não faz tanto um encontro com partidos ou com categorias, representantes de categorias profissionais, mas ele faz encontros com os movimentos populares. Então tem essas duas características, tá, gente? Então, em resumo, de 1891 a 1991, eu digo isso sobretudo por esses 100 anos, né, que vai da renovaram aos centésimos anos, né, que eu queira, depois do Papa Bento XVI e os outros documentos do Papa São João Paulo II continuam. Tem essa perspectiva de reforma do capitalismo sem freios, em função da vida para todos. E o Papa Francisco continua nessa perspectiva, mas ele vai dizer, cuidado, é um sistema bem complicado. Ele não elogia, ele quase que dá a ideia, a gente precisa reformar isso radicalmente, profundamente. Radicalmente não é reformar gritando, né? Não é isso, fazendo gritaria, não é isso. Radicalmente significa pela raiz, superar esse sistema centrado no lucro. E aí depois, então, no próximo vídeo, a gente vai ver isso daqui, né? Do capitalismo como um sistema materialista. O que é o materialismo? O que significa a palavra materialista e materialismo? Então, esse é o nosso vídeo 3, tá? Muito obrigado.